Bom dia, pessoal. Meu nome é Diogo, eu sou professor da Federal de São João del Rei e estamos aqui, eu e a comissão organizadora e mais o Felipe, para iniciar a oitava jornada do Campo das Vertentes, né? Essa jornada, a gente começou ela com a finalidade de divulgar a análise do comportamento e também de dar uma oportunidade para os alunos terem acesso, ouvirem profissionais que usam a análise do comportamento nos seus contextos de trabalho, que possam escutá-los, possam ter acesso a essa diversidade da utilidade da análise do comportamento, né? Então eu vou passar aqui agora a palavra para Ana da comissão organizadora, tá? Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Ana Clara, eu sou aluna do segundo período de Psicologia da Universidade Federal de São João del Rei. Faço parte da comissão organizadora da JAC, Campo da Vertente, junto com o professor Diogo e outros alunos. E hoje eu vou estar mediando o minicurso, nosso primeiro minicurso da oitava JAC, que tem como tema Psicologia Comportamental do Esporte. E o nosso convidado é o Dr. Felipe Germano. Eu vou deixar que ele se apresente melhor, mas ele é graduado em Psicologia pela UniceuB, mestre com ênfase em Educação e doutor na Ciência do Comportamento pela UNB. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Vou deixar que você se apresente melhor. Lembrando que a gente vai fazer um intervalo de 20 minutos por volta das 10 horas. E podem ficar à vontade para interromper e tirar as dúvidas. Se quiser, pode mandar no chat também, que eu passo para o Felipe. Boa jornada, pessoal. Beleza, bom dia pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Espero que sim. Meu nome é Felipe Germano, sou psicólogo, psicólogo clínico, já há mais ou menos 11 anos. Há 11 anos que eu estou clinicando. Sou professor universitário também, dou aula desde 2018, então sou um professor relativamente novo, 2018, pouquinho tempo. Sou mestre em psicologia, como a colega já falou, com ênfase em educação, então em análise do comportamento, por ser aquela vertente que mexe com aprendizagem, né? Eu me interessei desde cedo pela questão de como podemos otimizar ou melhorar os processos, o processo de ensino-aprendizagem, para aumentar engajamento, manutenção e também melhorar os repertórios comportamentais aí dos nossos alunos, dos nossos aprendizes. Então, desde sempre eu mexi com isso. Só que eu estava naquela área de análise do comportamento verbal. Então, eu trabalhei, na minha época, tanto de graduação quanto de mestrado, trabalhei com o professor Carlos Augusto de Medeiros. Talvez alguns conheçam o professor Carlos Augusto como o Medeiros daquele livro que vocês usam de princípios comportamentais aí, princípios básicos do comportamento, aquele livrinho preto, branco e amarelo, acho que todo mundo acaba lendo ele eventualmente. Então ele é o Medeiros do Moreira Medeiros, então ele foi meu orientador durante um tempo. Tive o prazer de tê-lo também na minha banca de doutorado como meu avaliador. E depois que eu terminei o meu trabalho em Psicologia Comportamental do Esporte, orientado pela professora doutora Maria Mello. Então, eu trabalhei com ela lá no UNB de 2016, se eu não me engano, até 2021. Trabalhei com ela, fazendo meu doutorado, indo numa direção que eu já estava flertando há algum tempo, que é a direção da psicologia comportamental do esporte. Então, quando eu comecei a mexer com psicologia comportamental do esporte, a bem dizer, foi basicamente quando eu comecei ali o meu doutorado. Já cheguei no doutorado com um projeto de pesquisa dentro dessa grande área de psicologia comportamental do esporte. Minha proposta foi trabalhar com algo que eu gostava na época, tinha familiaridade, que era com esportes de luta, especificamente com taekwondo.
Ainda seguindo na minha apresentação, não muito curta, mas já fui praticante de Taekwondo, uma arte coreana, uma arte de luta coreana e defesa pessoal, cheia daquelas filosofias de como ser, estar e buscar equilíbrio, corpo, mente, etc. Já pratiquei durante um tempo considerável também jiu-jitsu, dei umas brincadas ali com o judô e também já joguei capoeira. Então, assim, esportes de luta, basicamente, sempre foram algo que estiveram ali na minha vida, por assim dizer. Então, não é à toa que, ao chegar no doutorado, eu me interesse por pesquisar um pouquinho como melhorar e otimizar alguns processos nesse contexto de esportes de luta. Bem, sou pai de 2 filhos, tenho 2 guris, um de 2 anos, já faz 3 meses que vem, um de 9. E deixa eu ver o que mais. Estava trabalhando até recentemente num projeto de extensão com uma atleta que estava à frente de uma academia, uma atleta de jiu-jitsu e judô, Natália, a professora e mestra Natália, competidora. Ela abriu as portas da academia para a gente começar ali a fazer alguns trabalhos também relacionados a ajudar os atletas jovens que estavam engatando em competições, tinham potencial para serem grandes vencedores, grandes competidores. Nós estávamos basicamente tentando trabalhar com a confiança deles, aquela velha história, né? O cara no treino, ele luta pra caramba, faz e acontece, consegue desenvolver habilidades incríveis, mostrar resultados fantásticos. Quando chega na competição, ele dá aquela amarelada. Então, o que acontece nessa hora? E é onde nós vamos tocar muitas vezes, quando eu falar um pouquinho da minha pesquisa do doutorado. Nós vamos basicamente falar sobre quais são os tipos de arranjos ou até mesmo o tipo de configuração que a gente precisa, ou de treino que a gente precisa para que o comportamento fique sob controle daquilo que é relevante no momento de competição. Ou mais ainda, ou colocando de outra maneira, como podemos fazer com que repertórios adquiridos, né, durante o contexto de treino possam ocorrer na competição, ou possam ser transpostos para um novo contexto que se assemelha muito, mas que ainda tende a ter variáveis diferentes que podem, infelizmente, às vezes acabam exercendo mais influência sobre o comportamento do que aquilo que de fato deveria exercer influência sobre o comportamento numa competição. Imagina uma luta, o que tem que chamar a nossa atenção? O que deveria, durante uma luta, vamos pensar um mano a mano ali, né? Quem nunca viu Taekwondo, é uma luta onde você usa prioritariamente chutes na altura do tórax, então sempre chutes da cintura para cima, tórax e cabeça. Você pontua, é aquela luta onde estamos usando coletes, uma luta onde você usa um colete torácico, que marca pontos, é um colete eletrônico, e um capacete também, onde você marca pontos caso você acerte. Então, nesse tipo de competição, o que deveria chamar a nossa atenção? Ora, o que deveria chamar a nossa atenção é a movimentação do adversário, a distância que nós mantemos enquanto lutadores, mantemos do nosso adversário, a posição do corpo do adversário, a posição do corpo do adversário em relação à nossa posição corporal, que perna na frente, que perna para trás, se ele está ali prestes a me pegar no contrapé. Então, esses são, por exemplo, alguns elementos, algumas variáveis ou estímulos que deveriam estar exercendo influência sobre o meu comportamento. Mas, às vezes, como sabemos, não só no esporte de luta, nós temos atletas, assim, às vezes deslumbrados, impressionados com a quantidade de pessoas assistindo, com a gritaria da plateia. Às vezes, o nosso atleta, ele está mais focado nos próprios batimentos cardíacos, na respiração acelerada. Então, tem uma série de fatores, tem uma série de estímulos que acabam, por falta de um preparo psicológico melhor, acabam exercendo maior nível de influência sobre o comportamento, diminuindo o tipo de desempenho que se espera
do nosso atleta. Então, nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Nós vamos falar basicamente desse preparo psicológico do atleta, é uma das contribuições que eu trago para vocês hoje, assim como vamos falar num outro slide também que já está ali engatilhado, como montar, uma proposta de como montar, pelo menos de forma preliminar, uma proposta de consultoria de psicologia do esporte. Porque, veja bem, e essa talvez seja uma das contribuições maiores que eu posso trazer para vocês. Às vezes os meus alunos, eles falavam algo tipo, Felipe, eu estou gostando de psicologia comportamental do esporte, eu estou gostando, eu gosto de esporte, eu gosto de ser psicólogo, eu já me vejo trabalhando como psicólogo em vários sentidos, mas não consigo me imaginar trabalhando como psicólogo do esporte. Então, o que eu preciso fazer? Como é que começa um trabalho em psicologia comportamental do esporte? Como é que começa um trabalho em psicologia do esporte? Então, nós vamos falar um pouquinho disso também, que eu acho que vai ser uma parte interessante para vocês. A parte bem preliminar, mas interessante. Eu falei que eu sou professor universitário, eu sou consultor também em psicologia do esporte, caso precise. Eu já fui coordenador de curso de psicologia. Então, não sei se o Diogo já passou por essas experiências de ser coordenador de curso de psicologia, mas outro trenzinho que dá trabalho, menino. Mas é interessante também para o nosso desenvolvimento profissional. Eu trabalho nas faculdades integradas IESO, fica no Goiás, uma cidade chamada Formosa, Goiás. Tá? Então, eu estou lá, como eu já disse, desde 2018. Além de orientador de TCC, além de supervisor de estágio clínico. Então, basicamente isso. Mas vamos ao que interessa, então. Começando aí já nesse slide de psicologia comportamental do esporte e preparação psicológica do atleta, pode pular para o próximo, por favor. Nós já entramos, para entender um pouquinho a área, acho que sempre vale a pena a gente começar pela questão histórica, né? Historicamente, o que é a psicologia? Como é que a psicologia comportamental do esporte ela surge? Qual é ali a sua gênese, por assim dizer? E a psicologia comportamental do esporte começa muito antes. A psicologia comportamental do esporte não, perdão, a psicologia do esporte. Ela começa muito antes do que podemos supor. Então, nós tínhamos lá um grande entusiasta do ciclismo chamado Norman Triplett. Em 1898, ele começa a fazer algumas pequenas experiências em cima de desempenho de atletas do ciclismo. Como ele gostava muito de ciclismo e ele já era psicólogo, ele queria avaliar em algumas pequenas experiências como é que eu posso fazer com que o meu ciclista ele consiga chegar o mais rápido possível de um ponto a outro, né? Em um trajeto, em uma distância, aquele ciclismo de velocidade, né? Curta-metragem, grande velocidade. E aí ele começou a fazer algumas brincadeiras, alguns arranjos, que eram mais ou menos assim. Veja bem, isso lá em 1898, final do século XIX. Já tinha alguém interessado em verificar como melhorar desempenho no ciclismo. Então, o que ele fez? A brincadeira dele foi basicamente assim. Ele pega o ciclista e fala, olha, eu quero que você saia deste ponto àquele ponto e faça o melhor que você conseguir. Vá o mais rápido possível para concluir esse trajeto. E ele marcou o tempo desse ciclista. Em uma segunda tentativa, o mesmo ciclista, depois de descansado, obviamente, ele foi instruído a fazer o mesmo trajeto, só que agora a instrução era diferente. Ele falou assim, olha, este aqui foi o seu tempo. Eu quero que você faça um tempo menor do que este. Então agora, o mesmo ciclista, ele tinha uma instrução e um estímulo adicional que mostrava para ele como ele deveria, que tipo de desempenho era esperado, por assim dizer. E aí ele fez a prova agora com um parâmetro de comparação, meu tempo anterior. Preciso fazer um tempo melhor do que aquele. Foi a nossa terceira tentativa.
Perdão, a nossa segunda tentativa. E a nossa terceira tentativa acontece quando o triplet ele pega um segundo ciclista, digamos assim, no mesmo nível do primeiro, com o mesmo desempenho, um desempenho muito parecido, e ele coloca os dois lado a lado e bota os dois para fazer o mesmo trajeto, aonde eles têm que um ganhar do outro. Lembrando que são ciclistas do mesmo porte, né, do mesmo calibre. E aí ele faz uma verificação depois muito interessante. O que Triplet verifica a partir desses pequenos testes? Ele verifica que, primeira coisa importantíssima, a instrução da primeira tentativa, faça o melhor que você puder, ela gerou como resultado o pior resultado, na verdade, o resultado mais lento das 3 tentativas. Então, o Triplet percebe que apenas dizer para o atleta, pelo menos nessa circunstância preliminar, faça o melhor que você puder, foi uma instrução muito insatisfatória, foi uma instrução muito insuficiente para que o desempenho fosse feito de tal forma, de tal sorte, que ele tivesse o melhor tempo possível. Não. De maneira análoga não, de uma maneira um pouco diferente, quando ele tem um parâmetro de comparação que é o seu tempo e fazer melhor do que o seu tempo anterior, esse tempo, que era o parâmetro de comparação, ele serviu para que o ciclista pudesse, de fato, conseguir um tempo melhor. Mas ainda não foi o melhor tempo, dado que na terceira tentativa, quando ele tinha alguém que estava ali lado a lado, naquela competição, o ciclista conseguiu fazer um tempo melhor ainda do que a segunda tentativa, onde ele tinha o parâmetro de comparação, o meu primeiro tempo. A que conclusões preliminares podemos chegar, já colocando alguns pezinhos ali na análise do comportamento? Foram conclusões que Triplet chegou, só que não com essa interpretação comportamentalista. Ele viu algo interessante do tipo, olha, essa instrução, faça o melhor que você puder, ela é uma instrução imprecisa. Ela não deixa claro qual é o comportamento que precisa ser emitido, ela não deixa claro em que condições o comportamento precisa ser emitido. Então, o que nós temos? Nós temos basicamente uma instrução que espera que mágicas aconteçam. Depois disso, muito depois disso, outras pequenas pesquisas foram feitas, não vou lembrar agora qual especificamente, mas que compararam o desempenho de atletas em outros esportes, compararam esses desempenhos que foram iniciados ou atividades esportivas que foram realizadas a partir dessa instrução. Faça o melhor que você conseguir, faça o melhor que você puder, em comparação com instruções mais precisas. E quase que de forma unânime, os nossos participantes nessas pesquisas mostraram melhores desempenhos quando havia o quê? Quando havia uma instrução precisa sobre o que era esperado que os participantes fizessem ou realizassem, no caso, os atletas, né? Então, instruções precisas, elas sempre foram mais úteis. Sobre o tempo e sobre competir com o coleguinha de mesmo calibre, o que nós podemos dizer, até certo ponto, é que o estímulo competidor de mesmo nível, quando você está lá na competição, enquanto você está lá tentando ganhar dele, o que está acontecendo momento a momento? O seu comportamento passa a ficar sob controle de quê? Passa a ficar sob controle do comportamento do outro atleta, ou dos estímulos produzidos pelo outro atleta. O quanto na frente ele está, o quanto atrás ele está, o quanto pareado, o quanto que ele está, de repente, aparentemente se esforçando mais. Então, você tem, basicamente, à medida que o atleta se comporta, ele tem estímulos acontecendo, estímulos variando, que estão momento a momento variando e exercendo controle sobre o comportamento. Eles estão acontecendo ali, imediatamente, e exercendo influência sobre o comportamento. É diferente de tempo, da passagem do tempo, de um cronômetro, onde, basicamente, o que você precisa focar talvez seja mais no tempo final do que no que está acontecendo momento a momento na prova. Então, ter um comportamento sob controle de estímulos que variam durante uma competição
momento a momento, parece exercer maior nível de influência sobre o comportamento de tal forma, de tal sorte, que o comportamento possa apresentar níveis excelentes de desempenho. Então esse foi esse foi o pioneiro, por assim dizer, né, da aplicação de princípios psicológicos dentro do contexto esportivo. Felipe, por que você fala de princípios psicológicos lá em 1898 com o Triplet? Porque basicamente ele não precisou manipular ou exercer nenhum tipo de influência sobre o físico do ciclista. Estamos falando do mesmo ciclista que obteve 3 resultados diferentes, e tudo que foi feito foi basicamente um arranjo, uma intervenção em fatores externos, fatores ambientais, que podemos dizer que são fatores que influenciaram o comportamento ou o comportamento psicológico. Estou sendo aqui redundante, mas é de propósito. Influenciaram a mente, o psicológico daquele atleta. Então, veja, estamos falando de 1898, né? Estamos falando ainda de um momento muito anterior a Skinner trazer ou apresentar para a gente o behaviorismo radical, como o conhecemos hoje. Pulando um pouquinho ali agora para o pai da psicologia do esporte, veja, Triplet foi um entusiasta, ele foi um dos primeiros nomes que apareceram, que temos registro. Mas aquele que é considerado o pai da psicologia do esporte, ele foi chamado de Coleman Griffith. Então ele foi considerado o pai da psicologia do esporte, acho que pelo mesmo motivo que Wundt foi considerado o pai da psicologia como um todo. Ele foi o responsável por montar o primeiro laboratório de psicologia do esporte. Notem, estou aqui falando de psicologia do esporte, não psicologia comportamental do esporte. Isso é relevante, Felipe? Isso é muito relevante. A psicologia comportamental do esporte, ela nasceu como uma ciência, um campo de aplicação, um campo de estudo, que usava princípios comportamentais como base teórica para que as suas intervenções acontecessem. A psicologia do esporte, ela nunca fez um compromisso específico ou se matrimoniou, por assim dizer, com nenhuma grande abordagem psicológica. Então, a psicologia do esporte, ela aparentemente bebe de diversas fontes em termos de abordagens, em termos de teorização, desenvolvendo as suas próprias, mas ela bebe de diversas fontes. Então, nós temos aí, em 1925, o primeiro laboratório de psicologia do esporte, que ele aparece, ele é fundado ali em Illinois, tá? E os estudos, basicamente, nessa época, tem uns barulhos aqui, gente, peço desculpa, mas vocês já estão acostumados com essa coisa de, né, videoconferência e barulhos externos. Caso alguém não me entenda em função de barulho, vocês me avisam. Não estou escutando barulho nenhum aqui, viu, Felipe? Ah, beleza. Nada. Obrigado, Jogão, pelo feedback. Mas, o que eles estavam estudando, né, qual era a proposta de estudo nesse laboratório fundado por Griffith, nesse primeiro momento? Eles estudavam temas como aprendizagem de habilidades motoras e como variáveis de personalidade poderiam influenciar no desempenho dos atletas. Então, como vocês podem ver, já tinha um pezinho que já estava tendencioso a chegar e nos encontrar, nós analistas de comportamento, obviamente em um momento posterior que a análise de comportamento fosse o que foi quando Skinner começou a propor a aplicação desses princípios comportamentais na vida das pessoas, né? Então, a aprendizagem é a palavra-chave, né? A psicologia da aprendizagem, muitas vezes se referiam à análise de comportamento, a psicologia da aprendizagem é aquela focada em como conseguir produzir aquisição comportamental, manutenção de repertório comportamental. Então, veja, havia um interesse notório sobre como podemos não só adquirir habilidades motoras, mas colocá-las num nível excelente, otimizar o desempenho e garantir a manutenção e transposição desse desempenho em outros contextos ou naqueles tais contextos de competição. Pode passar o slide, por favor?
Legal, Felipe, estou acompanhando. Mas e no Brasil? E já vamos fazer um salto aqui para o Brasil. Quando a gente fala de psicologia do esporte, os Estados Unidos foi basicamente a América do Norte, foi o berço, né, da psicologia comportamentalista e psicologia do esporte. Não é à toa que isso, obviamente, não é, como é que eu posso dizer, não é à toa no sentido de que Estados Unidos, países como os Estados Unidos, sempre foram grandes incentivadores e instigadores do esporte. Então, bolsas de estudos a partir de desempenhos esportivos, uma população geral que gosta muito de esportes diversos, são instigados, incentivados à prática de esportes, são torcedores assíduos, né, nas arquibancadas. Então, veja, isso tudo contribuiu. E no Brasil, o país do futebol, né, o país desse esporte inglês, o que a gente tem aí de psicologia do esporte? O pessoal se interessa, não se interessa? O que a gente sabe é que aqui no Brasil, a disciplina de psicologia do esporte, a primeira coisa interessantíssima é que nem sempre essa disciplina de psicologia do esporte, nem sempre ela esteve presente na grade curricular da maioria dos cursos de psicologia do Brasil. E ainda agora, acho que Diogo não vai me deixar mentir sozinho aqui, não. Mas ainda agora, nós temos aí nos cursos de graduação uma disciplina de psicologia do esporte que ainda entra muito no caráter de disciplina eletiva, disciplina optativa, disciplina que ainda não faz parte nos cursos de psicologia, daquelas disciplinas obrigatórias na formação do psicólogo. O que é muito curioso, porque quando a gente fala dos currículos dos cursos de educação física, por exemplo, a educação física, essa disciplina já é obrigatória há muito tempo. Então, veja, para o pessoal da educação física, já é, digamos assim, de comum acordo, já existe comum acordo há muito tempo de que psicologia do esporte, ou psicologia aplicada no esporte, ou esporte influenciado por fatores psicológicos, isso é algo que eles precisam, é algo que eles querem entender, é algo que eles precisam estudar, faz parte do trabalho deles, enquanto nós aqui da psicologia, em tese, sendo aqueles que mais deveriam se interessar, ainda não temos essa disciplina no nosso currículo. Então isso aí é algo, de certa maneira, até lamentável ainda hoje. Falando das experiências atuais, hoje eu estou dando aula numa faculdade particular. Essa faculdade particular ela tem um foco na formação de psicólogos para o mercado de trabalho, mas psicólogos que estão indo mais para a área clínica. Então, com essa ênfase, não há nenhuma proposta, na verdade há uma proposta de psicologia do esporte no PPC, mas como uma disciplina optativa que aparece de tempos em tempos. E bota tempos em tempos nisso, porque estou lá há 8 anos, não, perdão, vou fazer 7 anos de instituição e acho que só vi ela acontecer uma única vez. Então, é importante perceber nessa hora, ou tomar nota, de que a formação brasileira em psicologia do esporte, ela é uma formação ainda talvez um pouco, ainda hoje, um pouco incipiente, a gente ainda se sente um pouquinho perdido de por onde é que a gente vai se a gente precisar estudar psicologia do esporte. Onde é que a gente consegue flertar ou começar a criar afinidade com esse tipo de conhecimento, se não na faculdade, o que temos? E aí a questão é, vamos para a pós-graduação. Em pós-graduações, normalmente não. Há sim a chance de você conhecer, de você se ambientar, de você estudar sobre psicologia do esporte de forma mais fácil. Se eu não me engano, naquele núcleo Paradigma, eles trabalham com pós-graduação, com formação em psicologia do esporte, ainda hoje lá em São Paulo. Ô Felipe, eu não sei se você que é da área até conhece mais, mas assim, eu comecei a fazer contato um pouquinho mais com psicologia do esporte por causa do estágio que surgiu. E além disso que você está falando de ainda ser incipiente essa formação aqui, esses estudos, a literatura é prioritariamente mentalista. Né? Sim.
prioritariamente mentalista. Então, a gente tem dificuldade também de achar uma literatura que seja próxima da análise do comportamento, né? E aí que os alunos sempre têm que ir traduzindo, né, o que está escrito lá. É verdade, é verdade. Mas nessa hora, eu acho interessante também uma coisa que uma ex-orientadora minha falava, ela é Helene, lá da UNB. Ela falava o seguinte, ela nos instigava sempre a dar uma olhadinha com carinho nessa literatura alienígena do comportamentalismo, porque, por mais que seja, tem essa questão de traduzir ou interpretar, mas há sempre umas boas ideias que podemos pegar ali e aplicar. Então, assim, concordo, acho que falta um pouco de literatura, mas talvez falte um pouco de literatura especializada, não é nem que falta, mas eu acho que ela está muito espalhada, sabe, Diogão? Porque, por exemplo, nós temos hoje revistas especializadas em análise do comportamento, revistas importantes, temos o JABA, né, por exemplo, o Journal of Applied Behavior Analysis, que ele basicamente é uma das revistas de referência que a gente, na qual a gente busca artigos da área aplicada da psicologia comportamental. E aí lá você vai achar, por exemplo, na área aplicada, pesquisas relacionadas à aquisição e manutenção de repertórios de pessoas de neurodiversidade, né? Principalmente dentro dessa temática, dessa grande temática de autismo e etc. E lá também você encontra, vira e mexe, um outro número especial, até mesmo um artigo ou outro perdido, entre aspas, por favor, entendam bem, perdido de psicologia comportamental do esporte. Já que é uma revista que trabalha com essa parte aplicada. Só que ela não é uma revista de psicologia comportamental do esporte. Assim como não é uma psicologia não é uma revista de psicologia comportamental do esporte, lá a revista, a psicologia, teoria e pesquisa, a psicologia, aquela revista do CFP também, agora me faltou o nome, mas assim, são revistas que elas publicam artigos da área aplicada, e vira e mexe aparece alguma coisa, mas por não termos ali um periódico, uma revista específica de psicologia comportamental do esporte, a gente acaba indo naquele exercício de ficar garimpando, de ficar procurando, onde é que eu vou achar ali, cara? Eu estou querendo estudar, por exemplo, estou querendo ver aí, gostei da fala do Felipe, vou dar uma olhadinha nesses trabalhos aí em esportes de luta, né? Parece que são esportes que têm características específicas. Onde eu vou achar isso? Aí você precisa, aí você vai nos bancos de dados, você vai no Google Acadêmico e começa a ver que está tudo espalhado. Isso dificulta um pouco. Então já fica uma dica, inclusive, acho que vale a pena, quem gosta, quem gostar, quem se interessar, já pode começar a fazer um bom trabalho aí para a área, um trabalho de revisões. Revisões sistemáticas da literatura são muito bem-vindas, principalmente quando elas apresentam o estado da arte dessa grande área, assim como onde podemos achar. Claro, estamos falando de produção acadêmica nesse momento. Pode pular um slide aí. Estamos falando de produção acadêmica nesse momento. Mas a psicologia comportamental do esporte, enquanto campo profissional, ela é só pesquisa, ela está circunscrita, ela está ali delimitada apenas na área de pesquisa. E aí o que nós temos, basicamente, nesse campo profissional, nessa grande área, são três grandes propostas de trabalho, né? Nós temos ali a proposta de trabalho de pesquisa, ensino e intervenção. A pesquisa, como já estamos falando aqui, estamos conversando, ela busca entender o processo de regulação psicológica do exercício do esporte. Então, estamos ali focados em produção científica, estamos focados em testes empíricos, existe aquela vertente de pesquisa mais básica, existe o pé aplicado, existe aquela preocupação em como podemos mudar comportamento socialmente relevante na área de interesse, que é a grande proposta da psicologia, da análise do comportamento aplicada. Mas existe também a parte de ensino e intervenção. O que seria essa parte de ensino e intervenção? A parte de ensino, por exemplo, estamos falando ali de uma preocupação da educação da maioria das pessoas envolvidas no esporte. Existe também o nível acadêmico de preparar
estudantes e futuros profissionais, que é basicamente o que estamos fazendo aqui, né? Então, vocês vão ver que essa área de pesquisa e ensino, elas estão relacionadas, porque à medida que a gente vai conversando e trabalhando com essa parte de formação e preparo, para que os profissionais possam atuar, eu preciso de vez em quando flertar com essa parte de pesquisa e pegar conhecimento de lá para trazer para cá, para falar para vocês o que tem sido feito, como tem sido feito, de que jeito tem sido feito. E nós também temos então, a área da intervenção, que é por excelência a área que a gente pensa ou entende com mais facilidade, que é a aplicação dos conhecimentos produzidos na grande área do esporte, e estamos falando de esporte em geral, não estamos falando de um esporte especificamente. É interessante nessa hora da intervenção, porque a psicologia do esporte, ela é referida também como psicologia do esporte e do exercício. Então, para o pessoal da educação física e para a literatura de forma mais geral, para essa literatura que o Diogo estava falando aí, essa literatura mais ampla de psicologia, que não tem um compromisso específico com análise de comportamento, mas psicologia psicanalítica, cognitivista, etc., o pessoal está sempre focado em intervir ou apresentar propostas de intervenção, mas não só para o esporte a nível profissional, a nível de alto rendimento, mas também a nível de amadorismo, a nível também de recreação, a nível também de exercício. O exercício, se eu consigo, por exemplo, pegar pessoas que estão, criar condições para que pessoas se mantenham engajadas na prática de exercício físico, em prol de manutenção da saúde, pô, eu estou fazendo um baita de um serviço aí para aqueles comportamentos socialmente relevantes. Não sei, em alguns momentos eu vou pegar alguns termos como esse, comportamento socialmente relevante, psicologia comportamental aplicada, vou dar só uma relembrada, que eu acho que é importante, mas desde lá de 1968, basicamente, que nós, analistas do comportamento, já estamos caracterizando, ou na busca da caracterização dessa grande área aplicada dos conhecimentos comportamentalistas. Então, a psicologia comportamental aplicada, desde 1968, ela tem sido caracterizada como uma área preocupada em intervir em comportamento socialmente relevante. O que é um comportamento socialmente relevante? O nome já é bem sugestivo, mas é aquele comportamento que é relevante para problemas sociais, aquele comportamento que, caso possamos intervir nele, melhora a qualidade de vida das pessoas. Basicamente é isso. Então, estamos falando aí dessa intervenção, sempre uma intervenção a nível aplicado, tá bom? A nível aplicado, da forma como conhecemos psicologia comportamental aplicada, sempre em cima de comportamento socialmente relevante. Ah, Felipe, é relevante o que você fez no seu doutorado? Você propôs uma investigação em cima de um treino discriminativo usando o procedimento de matching to sample, procedimento de escolha de acordo com o modelo, né? Para verificar efeitos sobre comportamentos de contra-atacar num contexto de luta simulada. Tá, de novo, o que você fez, Felipe? Basicamente eu tentei melhorar a habilidade de contra-atacar de um atleta de luta. Felipe, a habilidade de contra-atacar é um comportamento socialmente relevante? Ou se é? Afinal de contas, um atleta competente que sabe contra-atacar, ele tem uma chance muito aumentada de quê? De vencer uma competição, seja por pontos, seja por nocaute. A habilidade de contra-ataque, apesar de complexa, ela tende a ser mais econômica, por assim dizer, num contexto de luta. Você se defende ao mesmo tempo que você ataca, ela otimiza o desempenho. Então é disso que estou falando. Se eu estou, por exemplo, pegando um nadador, e eu quero que esse nadador, né, um nadador de crawl, nado livre, crawl, e quero que ele seja mais rápido numa prova de 100 metros rasos, olha, melhorar o desempenho dele, que significa diminuir o tempo de execução desses 100 metros rasos, é um comportamento socialmente relevante, uma vez que isso movimenta dinheiro. Pessoas amantes e entusiastas de natação vão achar isso fantástico. Os atletas vão querer se apropriar dessas ferramentas de treino ou dessa tecnologia comportamental.
Então, estamos sempre falando na área de intervenção desse desenvolvimento dessa tecnologia, desenvolvimento e aplicação dessa tecnologia comportamental. E aqui vocês vão ver na letrinha A desse quadrinho de intervenção, essa expressão de diagnosticar e avaliar, né? A detecção de talentos, os testes, né? De habilidades cognitivas, habilidades sensório-motoras, evolução das necessidades participantes, etc, etc. O que a gente está falando aí, basicamente? Isso é uma coisa que a gente vai ver mais demoradamente, ou especificamente no outro slide. Mas a ideia é que, quando a gente precisa aplicar conhecimentos comportamentais no contexto de esporte, não dá pra gente chegar e falar, eu acho que isso aqui é mais bonitinho. Vamos fazer esse trem, que esse trem é mais bonitinho. Não é assim. A gente precisa verificar, avaliar qual é a necessidade. O que está acontecendo, qual é a necessidade do atleta, aonde e em que, qual é o comportamento-alvo que eu espero intervir e quais são as variáveis que têm potencial para influenciar aquele comportamento. É interessante também, já avançando um pouquinho, e aí você pode até passar para o próximo slide, é interessante também lembrar de uma coisa. Enquanto a área aplicada, comprometida com um comportamento socialmente relevante, aqui talvez alguns colegas sintam aquele, como é que eu posso dizer, aquele peso, aquele incômodozinho de entrar nessa área e ver a necessidade frequente, a necessidade recorrente de você apresentar resultados positivos. É diferente pra caramba de quando se faz pesquisa aplicada, por exemplo. Quando se faz pesquisa aplicada, a gente não está muito preocupado se a pesquisa vai dar certo, entre aspas, tá? O nosso nível de preocupação não deveria ser em cima de qual resultado específico vai aparecer. Nosso nível de preocupação numa pesquisa aplicada, ou numa pesquisa básica, é o quanto nós conseguimos exercer controle sobre as condições do nosso experimento, a ponto de ter um experimento fidedigno, controlado, que nos mostra um resultado condizente com esse nível de controle, tentando entender o quanto que determinadas variáveis independentes interferem ou afetam o comportamento, que é o que a gente chama de VD, variável dependente. Se você tem um experimento bem controlado, você consegue avaliar se VIs têm alguma influência, algum efeito sobre VDs. Lindo, maravilhoso. Você viu que não tem, normalmente é o que a gente chama de resultado negativo, entre aspas, negativo no sentido de que a VI que eu manipulei, apesar de todo o controle experimental que fiz, ela aparentemente não mostra exercer nenhum efeito, exercer nenhuma influência sobre a VD, sobre o comportamento. Isso é ruim? Não. Muitas pesquisas, muitas revistas especializadas, inclusive acham interessante a publicação de resultados negativos, né, VIs que não exerceram influência sobre VDs. Eu tinha um professor de doutorado da UNB, Carlos Cansado, que ele trazia essa discussão de forma muito interessante. Publicar resultados negativos é uma forma também de crescimento na área. O que não funciona? Isso, se eu falo pro Diogo, não, isso aqui não funciona. Cara, e Diogo teve esse contato através da minha produção acadêmica, isso é fantástico, porque isso já coloca ele um passinho à frente do que não fazer, por exemplo, como não perder tempo. A gente sabe que pesquisa, ela demanda dinheiro, tempo, investimento de vida. E nós também temos agências de fomento que querem, muitas vezes, ver resultados, né? Agora, quando a gente vai para a área aplicada, como eu estava falando, na área aplicada a gente já tem um probleminha, né? A gente fala de comportamento socialmente relevante, a gente muitas vezes não consegue se dar ao luxo de ter aquela curiosidade científica, investigativa, de vamos testar só para ver o que dá? Não. Aí a gente já não tem essa permissão, por assim dizer. Nós temos, basicamente, que nos comprometer, em algum sentido, com o resultado. Não sei se isso é algo que vai ser, né? Que vai soar bem aos ouvidos, né, de algumas pessoas, mas é aquela velha história. Se eu tenho um atleta que ele tira do tempo de treino dele, do tempo de preparo dele, para participar de um treinamento psicológico / comportamental, com foco em melhorar o desempenho de contra-ataque, se você de repente faz tudo isso e não melhora o desempenho,
Não é como se você, beleza, agora eu só entendi que isso não funciona. O atleta vai ficar bravo, o treinador do atleta vai ficar bravo. O tempo que foi gasto é um tempo que vai ser talvez mal interpretado, entendido. Isso não foi útil, cara. Eu tenho que ganhar essa competição, eu preciso ter um resultado X, a minha bolsa atleta depende disso, o meu patrocinador, a manutenção do meu patrocínio depende disso. Eu não posso me dar o luxo de ficar perdendo meu tempo com testes de coisas que talvez não funcionem. Podem funcionar como podem não funcionar. Então essa área aplicada ela tem um pouquinho desse peso, sabe? Um pouquinho do peso do treinador, do preparador físico, chegar e falar para você, e aí, quando é que o negócio vai ficar bom? Quando é que a coisa vai começar a funcionar direitinho? Bem, indo nesse slide e análise do comportamento no contexto esportivo, no Brasil são poucos os analistas de comportamento que atuam no contexto esportivo, isso até hoje, tá? Até hoje não são muitos os analistas de comportamento que trabalham especificamente com esporte, considerando toda a comunidade de analistas de comportamento no Brasil. Nós temos uma comunidade, eu acho que o Diogo vai concordar com uma comunidade forte de analistas de comportamento no Brasil. É uma ciência forte, estamos produzindo, na minha opinião, em termos gerais, um conhecimento bastante robusto, tá? Aqui no Brasil. Então, acho que nós podemos até certo ponto, sem muito se gabar, não podemos nos gabar muito nesse caso, mas sem querer parecer muito audacioso, mas eu acho que nós somos referência também nessa área, em vários sentidos, aqui no Brasil. Só que ainda, em termos de esporte, parece que ainda estamos um pouquinho para trás. Não estamos nos interessando muito pelo esporte. Nós quem? Os analistas de comportamento. Por quê, Felipe? Os motivos são vários. Mas os motivos são vários até no sentido de cultura, no sentido de fomento ao esporte, no sentido de incentivo. Para quem já trabalhou com atleta, eu, por exemplo, já trabalhei com algumas atletas de taekwondo a nível de seleção brasileira, por exemplo. Tinha uma delas que era ela estava no momento do nosso trabalho com reserva, por assim dizer, daquela que estava na seleção brasileira, e participando de competições nacionais, internacionais, querendo pegar sempre, manter e subir no score, né, na pontuação geral, uma atleta de taekwondo. Ela me falava o quanto que para ela as coisas eram complicadas, porque ela tinha bolsa atleta, mas aí aqui a bolsa atleta funcionava na época, eu acho que até hoje funciona mais ou menos assim. Você vai pleitear a bolsa, quando você consegue a bolsa de 2020, por exemplo, você só começa a receber em 2021. Então existe um atraso absurdo para você começar a receber aquele incentivo para o atleta, mas o atleta precisa comer, precisa treinar, precisa pagar academia, precisa dormir, precisa ter uma forma de manutenção da sua vida. E aí como é que faz? Sem esse incentivo, sem isso vir no momento certo. E quando vem, inclusive, vem também, talvez, dependendo do nível do atleta, muito aquém. Essas categorias de base, que o Diogo estava falando antes da gente começar a aula, quando a gente fala de categoria de base, é uma vida sofrida, cara, quem está na categoria de base. É sofrido, e aí a gente começa a ver, de repente, que exige-se muito, dedica-se muito, oferta-se muito, sem receber de forma compatível. Eu fico vendo no futebol, eu nunca mexi com futebol especificamente, mas no futebol que eu sei de amigos que têm filhos que precisam viajar, se desdobrar, fazer as triplas coração para participar de peneiras, não existe uma promessa robusta, por assim dizer, uma certeza na vida, e eles vão na cara e na coragem, às vezes fazendo apostas que infelizmente saem, as pessoas acabam sendo um prejuízo, né? Você volta, entre aspas, para sua casa, com o rabo entre as pernas, triste, chateado, depois de todo um investimento em um sonho que acabou desaparecendo. Na área clínica, já entrei em contato com vários ex-atletas que falavam dessa frustração muito grande de terem feito investimentos e não terem tido retorno. Não porque eles não eram bons atletas, provavelmente eles eram excelentes atletas, mas o que acontecia, infelizmente, é falta de incentivo ao esporte.
falta de incentivo ao esporte no Brasil, e é a nível nacional, tá? Bem, seguindo aqui então no Brasil são poucos análises de comportamento que atuam no contexto esportivo, em decorrência disso, muitos dos profissionais que atuam no esporte desconhecem ou conhecem muito pouco a análise de comportamento, seja enquanto sistema teórico da psicologia, seja em sua aplicação específica ao esporte. Felipe, existe, pode passar para o próximo slide, a gente sabe que aqui nós temos incentivos ao esporte, mas como os análises de comportamento não entraram muito ainda nessa grande área, é importante notar que o esporte e todos os seus desenvolvimentos, desdobramentos, vem acontecendo com essa análise de comportamento, mas principalmente essa análise de comportamento. Quando a gente tenta entrar nessa área, e aí digo de antemão, nós não estamos invadindo pegando a fatia de mercado de ninguém, não somos mal vistos, muito pelo contrário. Quando pessoas já envolvidas no esporte nos veem interessados em botar um pezinho ali, em respeitando, né, até onde podemos ir, qual é o nosso papel, conhecendo qual é o nosso alcance nessa área, eles abrem os braços, nos convidam, entra aqui, veja isso, olha como é que eu faço isso, o que você acha disso? É sempre muito convidativo. Eu, na época que eu estava na minha graduação, participei de um estágio em psicologia comportamental, em psicologia do esporte. O meu professor, na época, ele era ex-atleta de vôlei, tinha jogado, inclusive, segundo ele, ele tinha jogado vôlei com aquela galera das antigas, Giba e etc. O Bernardinho, já tinha conhecido o Bernardinho, então ele tinha um nível muito bom, mas aí, em função de lesões, etc., saiu dessa área. E aí esse professor ele conseguiu estabelecer um contato legal com a ABB, né? E aí nós começamos a fazer um trabalho lá de observação, a princípio, na graduação, de observação de atletas jovens no tênis. E aí quando a gente chegou lá, eu lembro que ao chegar lá, estávamos eu e uma colega na época, 2 graduandos. Nosso professor nessa época, ele nos deu também muita autonomia e liberdade. Ele falou, vai lá, depois você me conta. Já sabem que vocês vão, eles já estão informados, então só vai lá. E menino novo, né? Mal tinha pelo na cara. A gente chega lá meio envergonhado, meio sem saber o que fazer. Vai lá, na época, ia lá com uma pranchetinha, aquela coisa, aquele formuláriozinho, aquela canetinha no bolso. Cheguei lá, né, na época, fui conversar com o treinador. Rapaz, ele me recebeu com os braços abertos, me recebeu com uma boa vontade, quis me explicar tudo, quis me mostrar como é que as coisas estavam acontecendo, como é que o treino acontecia, a lógica do treino. Queria também tirar uma onda, isso aqui é um bom treino, isso aqui é psicologia, sabe aquela coisa? Eu entendo de psicologia, olha só como é que eu faço, com que o atleta faça isso, aquilo é legal, né? Aquela coisa toda, então, sempre de braços abertos. E isso não ficou só por aí, essa experiência muito receptiva, mas eu fui muito bem recebido, e veja, acabei de dar um exemplo que eu era aluno de graduação, sem conhecimento aprofundado, e fui muito bem recebido. Tempos depois, como psicólogo formado, ainda não doutor, mestre, flertando com a área, fui muito bem recebido lá na UNB, em departamento de esporte, o pessoal querendo que eu desenvolvesse esse trabalho com os atletas que representavam o UNB em competições oficiais, braços abertos e nunca fazendo confusão, achando que eu estava tomando a fatia de mercado. Em outros vários momentos eu tive essa mesma experiência. Ser muito bem recebido, muito bem avaliado, não pelo meu desempenho, mas basicamente porque o que eles querem naquele momento, quando você chega nessa área, é assim, você tem conhecimento para compartilhar, você tem algo que vai melhorar, vai ajudar, cara, chega aí. Não, você ajudando, você querendo ajudar, tendo alguma coisa para compartilhar, chega aí, a gente não tem essa de não nos sentimos ameaçados. E aí vem uma coisa que talvez valha a pena citar aqui antes de entrar nesse slide, que acho que por falarmos pouco sobre psicologia comportamental do esporte e psicologia do esporte de forma geral,
existe a crença, a falsa crença, talvez, de que estaremos invadindo a área dos outros ou pegando o trabalho dos outros. Não é raro, né? É aquela velha história, sabe aquela história de é raro, mas acontece sempre, né? Aquele é raro, mas acontece sempre. O psicólogo, em uma equipe, ele invadiu o espaço, que é um espaço do treinador, um espaço do preparador. Ele achava que pode meter o bedelho em algumas coisas. Isso denota, na minha opinião, uma falta de conhecimento, conota uma falta de conhecimento da área, no sentido de, e aí, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, às vezes, o medo de entrar também, eu estou falando de medo mesmo, o medo de entrar nessa área, que é uma área convidativa, uma área que está de braços abertos, é o medo de invadir um espaço. Então, não tenham esse medo, mas, ao mesmo tempo, busquem se munir de conhecimento para que quando você chegue lá, você não faça feio. Os braços estão abertos, a recepção está aí para vocês, um bem-vindo bem grande. Mas saiba o que você deve fazer, o que você pode fazer e qual é o seu alcance. Tá, Felipe, você está falando sobre esses termos gerais e termos aplicados. Um exemplo de termo aplicado é, se o treinador passou um treino para o atleta, vai parecer meio óbvio o que eu vou falar, mas não é óbvio quando você está lá. Passou um treino para o atleta e o atleta não está se dando bem, não está gostando, não está sendo frutífero na perspectiva do atleta, o atleta também fala isso para você primeiro, você não tem autonomia de mudar o treino do cara. Meio bobo, né? Mas por algum motivo, psicólogos, talvez mal informados ou talvez afobadinhos, acreditem que não está fazendo mal nenhum, muito pelo contrário, está fazendo um adianto na vida do atleta. Você não entende desse tipo de coisa, você não deveria se meter nesse tipo de arranjo de treinos, não esses treinos físicos, de habilidades esportivas, isso é o treinador dele. Então, é um exemplo bobo, mas aquela velha história, é raro, mas acontece sempre. Indo aqui para esse slide, essa área de estudo, né, que é a psicologia comportamental do esporte, agora vamos falar sobre ela especificamente, depois de ter dado uma pincelada bem por cima do que é a psicologia do esporte, e entender que no Brasil a gente ainda está precisando de maiores níveis de desenvolvimento, nós temos aí marcos iniciais para falar da psicologia comportamental do esporte. Quais são os marcos iniciais quando a gente fala dessa grande área de estudo que envolve técnicas e princípios de análise do comportamento para melhorar o desempenho e a satisfação de atletas e demais envolvidos com o esporte? Basicamente a definição da área, né? Quais são esses marcos? Nós temos aí os primeiros livros e os primeiros artigos. Talvez mais interessante do que os títulos são os temas e o ano, tá? Porque nós temos aí do Russell e Sidentop um livro, né, de 1972. Então, desde 1972, nós temos aí um livro dedicado a desenvolvimento e controle do comportamento no esporte, controle comportamental do esporte e educação física. Nós temos artigos também desse mesmo autor, do Russell aí, lá em 1969, onde ele fala de efeitos de diferentes contingências de reforçamento sobre a quantidade de nado. Então ele estava trabalhando com um time de natação e avaliando como posso aumentar a quantidade de nado. Aumentar a quantidade de nado é aquela velha história. Sabe quando você bota um atleta na piscina e fala para ele, vamos nadar o máximo que você conseguir, né? Aquela história lá do ciclismo, pois bem. Nada o máximo que você conseguir, é diferente de nade de 1 metro, nade de 2 metros. Como é que eu posso fazer com que o cara nade mais? Manipulando contingências de reforço. O que a gente sabe sobre contingências de reforço? O que a gente sabe é que, dependendo do tipo de esquema de reforçamento, nós conseguimos produzir efeitos comportamentais de manutenção, de aquisição ou de aumento na quantidade de respostas. São os famosos, né, esquemas de razão e esquemas variáveis, são por excelência esquemas que conseguem aumentar quantidade e quantitativa de respostas emitidas. Então, o que esses caras estavam fazendo em 69? Eles estavam basicamente aplicando aquilo que vocês aprendem, que nós aprendemos,
em análise do comportamento, aqueles livros lindos lá que falam sobre esquemas de reforçamento. Não, vamos, o rato pressiona a barra, o rato bica, o pombo bica o disco. Só que não de qualquer jeito, a cada 2 bicadas ele ganha um alimento, uma gota d'água. O rato a cada 5 bicadas, em média, uma razão variável aí, ele ganha uma gotinha. Mas qual é a relevância de avaliar isso? Por que até hoje a gente fala desses experimentos tradicionais, clássicos, de rato picando, de rato, pressão barra, pombo picando? Porque os efeitos no comportamento da exposição a esses esquemas de reforçamento, eles são robustos, notórios e generalizáveis entre comportamentos e entre espécies. Então, a generalização baseada na robustez do efeito do fenômeno, ela é algo com o qual a gente trabalha, a gente nunca teve. Aí eu acho que isso aí, talvez o professor Diogo ou outros colegas já devem ter falado, vocês já devem ter escutado muito. A analista de comportamento desde Skinner nunca teve interesse em rato e pombo. Comportamento de rato e pombo nunca foi o foco. O foco sempre foi em entender princípios comportamentais generalizáveis para o comportamento humano. Skinner sempre teve interesse no comportamento humano, nunca atendeu ninguém, nunca terapeutizou ninguém, nunca trabalhou com seres humanos, mas ele nunca perdeu o foco de pegar as suas descobertas e aplicar no comportamento humano. Tanto é que uma das obras que para Skinner foi uma das maiores, melhores, mais robustas obras dele, na opinião dele mesmo, era o Verbal Behavior. O Verbal Behavior era um comportamento verbal, né, chamado comportamento verbal, que para ele foi talvez a obra mais importante, que foi um exercício de generalização da aplicação de princípios comportamentais estudados por ratos e pombos em comportamento humano complexo, comportamento verbal. Então aqui nós estávamos basicamente nesses marcos iniciais fazendo a mesma coisa que esses autores, esses pesquisadores estavam fazendo, era um exercício muito similar ao que Skinner fez em 1953 com o Verbal Behavior. Era pegar os princípios comportamentais robustos, né, um efeito robusto que já estava sendo mais do que replicado em pesquisas diversas, e fazer o exercício de generalização para um outro contexto, para outro comportamento-alvo, para outro contexto, no caso de comportamentos socialmente relevantes, seja natação, futebol americano, etc, etc. Então, esses aqui foram os nossos marcos iniciais daquilo que foi relevante e publicado. Pode passar o slide. Então, em 72, no livro de 72, o que você acha desse livro? Conjuntos de estratégias práticas para ensinar novas habilidades esportivas. Você também tinha um conjunto de estratégias práticas para manter habilidades existentes e um conjunto de estratégias práticas para transferir habilidades dos treinos para contextos esportivos. E veja que essas três propostas, apesar de parecerem estar relacionadas, elas demandam intervenções e arranjos diferenciados ou diferentes. Enquanto que no tópico 1 estamos aí falando de ensino de novas habilidades, ou seja, aquisição, no tópico 2 nós vamos para manutenção. E o que a gente sabe sobre análise do comportamento? Que a aquisição e manutenção são produzidas ou alcançadas a partir da administração de contingências diferentes. Se a gente quer produzir a aquisição de um comportamento, se a gente quer criar condições interessantes ou ótimas para a aquisição de novos comportamentos, qual tipo de esquema de reforçamento que a gente usa? O que a gente aprendeu? Que existe um negócio chamado CRF, né? Esquema de reforçamento contínuo, que ele tem por efeito comportamental produzir aquisições rápidas, dado que toda resposta emitida tende a ser seguida de reforço. Então você aumenta a densidade, isso é uma coisa que eu investiguei também
investiguei não, que eu apliquei esse princípio especificamente, você aumenta a densidade de reforço para aquele comportamento, fortalecendo aquele comportamento. E ao fortalecer aquele comportamento, você acaba, por assim dizer, inserindo, né, no seu repertório comportamental. Estou aqui falando, usando alguns artifícios de linguagem, mas entendemos que não existe uma coisa chamada repertório comportamental. Comportamento ele não existe por si mesmo dentro da gente, né? Comportamentos são coisas que nós fazemos. O comportamento é aquela velha pergunta. Não lembro agora quem foi o professor que falou isso para mim uma vez, mas eu acho muito interessante. Acho que foi até o Todorov. O Todorov, na época que ele ainda estava vivo, saudoso Todorov, um dos nossos, eu entendo, né, um dos maiores analistas de comportamento brasileiros, né, ele foi um dos pesquisadores, um dos analistas de comportamento que disseminou a análise de comportamento no Brasil, né. Então, o Todorov, acho que foi ele mesmo, que falava alguma coisa mais ou menos assim. Ele falava, quando é aquelas aulas para fazer o aluno pensar. Aonde está o comportamento quando ele não está acontecendo, né? E aí, onde está o comportamento? Onde está o chute, a cobrança de pênalti? Onde está a cobrança de pênalti quando ela não está acontecendo? Onde está o lance de 3 pontos quando ele não está acontecendo? A gente fala que o comportamento está no repertório, o repertório está na pessoa, mas a verdade é o comportamento não está em lugar nenhum quando ele não está acontecendo, né? O comportamento não está em lugar nenhum. Nós emitimos comportamentos sob controle de variáveis ambientais. Nós emitimos o comportamento, o organismo se comporta em interação com o seu ambiente. A aprendizagem, basicamente, é uma mudança duradoura no organismo relativamente duradoura, quando este interage com o seu ambiente. Então, voltando para o slide, usamos estratégias específicas para ensino de novas habilidades, usamos estratégias específicas para manutenção de habilidades existentes. Então aqui, essa manutenção, a gente está falando aí de esquema de reforçamento intermitente. Então, o esquema de reforçamento intermitente é usado com muita frequência para manutenção de repertórios de comportamentos esportivos. Aí você fala, Felipe, mas tem uma coisa que eu não estou entendendo, então que eu estou começando a ficar na dúvida. Os treinadores, por exemplo, não é papel deles incentivar os seus atletas, dar feedback para os atletas, falar que os atletas estão acertando, falar que os atletas estão indo bem. Isso aí não deveria ser feito por eles? Olha, até deveria, e com alguma frequência é feito, sim. O problema é quando você não conhece o efeito que algumas contingências, esquemas de reforçamento têm sobre o comportamento, você acaba usando, talvez de forma a não otimizar, a não produzir os melhores resultados possíveis. Com que frequência, me lembro muitas vezes, com que frequência conversei com treinadores, conversei com mestres de artes marciais, e aí, a partir de avaliações comportamentais, eles mesmos percebiam, a partir das nossas perguntas, da nossa entrevista, que eles reforçavam muito pouco, ou reconheciam muito pouco os avanços do aluno. Diferentemente de você apenas não reconhecer, também havia uma altíssima quantidade de críticas diante de erros. Então, sabe aquela velha história? O aluno está se esforçando ao máximo. Mas o aluno está se esforçando ao máximo e quando ele consegue obter um desempenho interessante, ele consegue, por exemplo, fazer um golpe difícil. Na capoeira isso é muito engraçado. Capoeira como esporte, como arte. Capoeira tem aquela coisa de martelo rodado, né, uma série de golpes giratórios, ou até mesmo golpes que demandam ali saltos, mortais, etc., que são difíceis, às vezes são até perigosos. E aí, quando o aluno consegue fazer, ele tem primeiro aquela sensação gostosa de consegui, deu certo, cara, meu primeiro mortal, fantástico. Só que
Depois que ele dá o primeiro, igual criança pequena, já olha direto para os olhos, né, na direção do treinador, do mestre, já esperando alguma coisa, né, o reconhecimento, o elogio, e muitas vezes isso não vem. Os próprios mestres veem isso, aquela velha história do professor. Eu e o Diogo aqui na condição de professores, por exemplo, a gente sabe como é difícil manter comportamento dos nossos alunos, comportamento de engajamento, um comportamento, às vezes, até fazer mais do que é solicitado. É difícil a gente manter porque isso demanda reforço o mais imediato possível daquele comportamento, de forma específica, para que o comportamento se mantenha. A imediaticidade da apresentação do reforço é algo relevante. E muitas vezes a gente perde o time, né, Diogo? A gente não consegue simplesmente, por ser só um para muitos, não conseguimos simplesmente chegar e falar, nossa, sei que você está fazendo é incrível. Uau, esse comportamento aí que você emitiu, fantástico. Nossa, você conseguiu fazer mais rápido. Meu Deus, que comentário fantástico. Aí a aula não segue. A aula não segue. Uma das grandes propostas de tecnologia de ensino feitas por Skinner foi o quê? Foi aquela proposta, rapaz, agora faltou o nome, a expressão, mas aquela proposta de tecnologia de ensino onde o aluno, ele aprendia no seu próprio ritmo, fazendo o quê? Tendo os feedbacks imediatos para cada uma das suas respostas. Ele fez um livro, era meio que uma máquina na época, tipo um computadorzinho, onde o aluno ia respondendo e ele ia tendo feedback imediato, sem depender do professor. O professor já não era mais tão relevante, entre aspas, e era substituído por um tutor que acompanhava o aluno enquanto ele estava ali emitindo seus comportamentos, tendo os mesmos consequenciados por reforçadores imediatos das respostas certas ou instrução programada. Acho que era uma coisa mais ou menos assim. É instrução programada. É instrução programada. Obrigado, Diogo. Então, essa metodologia, esse procedimento de instrução programada, ele era extremamente interessante, apesar de não ter popularizado, né, não ter entrado aí no nosso processo de ensino-aprendizagem, mas ele era interessante porque ele usava princípios básicos do comportamento para manutenção de comportamento e aumento de repertório comportamental. Basicamente, imediaticidade do reforço, a apresentação imediata do reforço contingente à emissão do comportamento. Isso faz uma diferença absurda. E é o que esses caras faziam, ou que esses caras propuseram naquela época, né? Para manutenção, para aumento das habilidades esportivas e manutenção desses repertórios comportamentais. Uma das coisas, por exemplo, uma estratégia aparentemente boba, só para vocês terem uma ideia, aparentemente boba, de uma pesquisa realizada lá na década de 70, se não me engano, 70, 80, com jovens atletas de natação. O que era feito com esses jovens atletas de natação? Os psicólogos chegaram lá, os analistas de comportamento, era uma pesquisa comportamental, chegaram lá, não vou lembrar agora o artigo, qual é o artigo especificamente, mas eles chegaram lá e fizeram uma avaliação de quais eram os comportamentos altos que precisavam melhorar ou que poderiam melhorar. Eles começaram a perceber que, por serem jovens atletas, esses atletas eles estavam se comportando como jovens. Como é que é isso? Faltavam os treinos, não, quando vinham, chegavam atrasados. Quando não chegavam atrasados, eles saíam mais cedo, conversas paralelas. Isso é muito problemático, porque, por exemplo, num esporte como é o esporte de natação, eu sou nadador também. Amador, mas nadador entusiasta. Natação a gente sabe o quê? Recebeu a instrução, botou a cabeça na água, não tem mais essa de você conseguir acompanhar a instrução enquanto ela está acontecendo. O treinador pode estar até querendo gritar ali da borda ali enquanto você está nadando, mas a tendência é que você fique muito focado e com a cabeça dentro da água, com o ouvido dentro da água, você não presta isso. Você não vê. Então, se você vai fazer a execução numa piscina de 50 metros, se você vai fazer uma execução, você pegou a instrução errada, começa a execução errada, tu vai fazer 50 metros, se é que foi só 50 que ele pediu, né? Você vai fazer 50 metros de execução errada. O que está acontecendo aí, basicamente?
você está correndo o risco de se lesionar, você está correndo o risco de um comportamento ser adquirido, um trejeito, um comportamento errôneo, uma execução errônea, ser adquirida, fortalecida ao invés da execução correta. Eu, por exemplo, se o meu professor na época, meu treinador na época, falasse assim, de natação, Felipe, você vai fazer 1.000 metros. Eu era aqueles nadadores que numa piscina de 25 metros, a gente treinava numa piscina de 25 metros, era virado olímpica lá e virado olímpica cá. Eu só tirava a cabeça da água no momento que treinava meus 1.000 metros. Então, se o cara não presta atenção na instrução, se o cara chega atrasado, se o cara conversa, tem conversas paralelas, vai embora mais cedo, isso prejudica não só o comportamento dele, mas o comportamento dos outros atletas. E aí, o que os pesquisadores fizeram nessa época? Os pesquisadores, basicamente, eles começaram a fazer uso de uma estratégia de colocar como se fosse uma lousa do lado de fora da piscina, com todos os nomes dos nadadores, e começava a ser feito um registro, seguido de publicação, nesse caso, por meio da lousa, que era ali acessível, do mural, vamos colocar assim, do mural, que era acessível a todos, um registro de quem chegava no horário, ganhava tipo uma estrelinha, sabe? Quem não conversava, quem fazia os exercícios, e era sempre assim, reforçando o comportamento interessante, nunca punindo comportamentos interessantes. Eles não estavam atentos ao comportamento desinteressante, apenas ao comportamento que gostariam que fosse mantido. Então, eles estavam lá reforçando, por meio de reforçamento arbitrário, estímulos que foram condicionados, né? O seu valor reforçador foi condicionado, eles começavam a fazer esse registro, esse reconhecimento do que era, do que eles gostariam que acontecesse, que a sua frequência fosse aumentada. E quase como que num passe de mágica, entre aspas, obviamente, esses atletas começavam a olhar mais para esse mural, começavam a iniciar suas pequenas competições, né? Hoje, essa semana eu tô na frente de fulano. Eu sou o cara que mais nadou aqui. Olha, eu não conversei nenhuma vez aqui, olha só. Esse acompanhamento dos comportamentos relevantes, dos comportamentos interessantes, esse reconhecimento, acho que tinha até, não vou lembrar aqui ao certo, mas acho que tinha até no final meio que um prêmiozinho, sabe? Não sei se semanal, se mensal, para aqueles que conseguiram. Mas o que isso aí mostra, entre aspas? Se você passa a contingenciar o comportamento interessante, é estabelecer uma contingência, mas não é qualquer contingência, é uma contingência que é conhecida pelo atleta. O atleta sabe, ele pode acompanhar o seu desempenho, ou seja, ele tem acesso ou até mesmo consumo do reforçador após a emissão do seu comportamento. Quando isso acontece, basicamente, você vê o comportamento sendo mantido. Da mesma forma, teve também um outro experimento muito interessante, similar a esse, similar no sentido de princípio, mas diferente tanto em esporte quanto em estratégia. Um time de basquete estava tendo um desempenho satisfatório no trabalho de equipe. O time de basquete estava tendo um desempenho satisfatório no trabalho de equipe. E a gente sabe como o basquete ele é um esporte de equipes, né? É importante entrosamento, é importante que você confie no seu companheiro de equipe, que você faça passes, que você não brigue, etc. E aí, usaram uma estratégia boa. Eles pegaram uns alunos de graduação e pós-graduação, se eu não me engano, levaram eles lá para o treinamento desse time, e aí foi dada a seguinte instrução para os atletas de basquete: olha, nós vamos ter ali na arquibancada alguns alunos, psicólogos, que vão ficar registrando quantitativamente todos os elogios e parabenizações que vocês
realizarem entre si diante de uma jogada bacana. Então, eu e o Diogo somos jogadores de basquete. Diogão acerta uma cesta de 3. A instrução nos dada foi o quê? Nós jogadores. Felipe, vai lá e parabeniza o Diogo. Dá um tapinha nas costas, fala, mandou bem. Isso aí, cara. Fez um passe que foi um passe importante para uma virada de jogo, para um lance, para uma conversão. Vai lá e parabeniza o passe, não é só a cesta. Parabeniza a jogada. Então, os jogadores foram instruídos a se parabenizarem, só que lembra, mas tinha jogadores que eles não estavam entrosados. Então, no início dessa estratégia, começou a vir forçação de barra. Aquela coisa, Diogo fez a cesta de 3. Felipe, Diogo, é isso aí. Sabe aquela coisa assim, meio falsa, meio, tô fazendo o que me mandaram, entendeu? Só que o ponto é que estava vendo registro lá na arquibancada com meus alunos. Então, estava lá, de repente, a Ana, ela estava lá registrando. Estava o Felipe, a Ana registrava. Felipe foi lá e elogiou o Diogo. Agora o Felipe fez um passe fantástico, o Diogo foi lá e elogiou o Felipe. Então, mais um pontinho pro Diogo aqui agora. Eles tinham acesso depois desses registros ao quantitativo de emissão de comportamentos de parabenização, de reconhecimento. Então, e olha que interessante, não é? Felipe travou. Acho que travou aqui. Vamos ver se ele já volta. Tropeçou lá na internet. E aí, Diogo? Bom? Tudo bom, Oi, gente, bom dia. Me atrasei um pouquinho. Não só travou, como caiu. Olha lá. Vamos ver se ele já volta. Você consegue fazer contato com ele aí, Ana, pelo WhatsApp? Porque se porventura ele tiver lá com dificuldade, a gente pode aproveitar para otimizar o tempo e dar o intervalinho. O que você acha? Eu pensei nisso também. Eu mandei mensagem para ele por WhatsApp, só que ele não respondeu. Pensando que talvez ele pode estar tentando conectar. Então vamos fazer o seguinte, não viu a mensagem. para a gente tentar otimizar, vamos dar um intervalo de 15 minutos. O que você acha, Ana? Pode ser, ótimo. E aí, avisa ele para não ter pressa, nada lá, Ana, que como ele caiu, aí pra gente ganhar o tempo, a gente dá esse intervalinho, 15 minutos no máximo. Pode ser, Ana? Beleza, então. Pode ser. Então a gente volta 10h30? 10h30. 10h30. Combinado. Sem falta.
Tô ouvindo certinho. A gente pode dar um intervalo agora, até umas 10h30, mais ou menos? Pode. Só para agora não vai acontecer mais, não pegou todo mundo computador. Beleza, bom que dá um tempo para você se organizar. Obrigada, viu? Valeu. Ana, eu estava pensando em colocar aqui minha apresentação aqui mesmo, que é em cima desse share aqui, imagina, né? Só que eu preciso de liberação para poder fazer o... Eu voltei agora. Você conseguiu entrar para compartilhar? Então, dá